Glória a Deus, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom, família de Cristo. Nós somos a família de Jesus Cristo. A gente já vê um pouquinho do céu quando nós estamos reunidos aqui para louvar o nome do nosso Senhor. Glória seja dada ao nome dEle. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, irmãos. Tudo é para Ele. Nada é por nós, tudo é dEle. Convido a igreja a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, que está no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos refletir um pouquinho numa parábola que é muito conhecida, mas que muitas vezes nós lemos, mas nós não entendemos o que é que Jesus está nos ensinando através dela. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor amado. E a Tua palavra, ela é viva, Senhor, e eficaz. Santo Espírito de Deus, vem falar aos nossos corações, ó Pai. Que os nossos corações e mentes agora sejam levados cativos a Ti, Espírito Santo. Que nada venha nos roubar o foco, Senhor amado. Nada venha nos distrair, Senhor, sobre a mensagem e o ensino que o Senhor tem para o Teu povo no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos sentar. Irmãos, Jesus falava muito por parábolas. E o que são parábolas? Parábolas, elas são histórias, normalmente de uma rotina, de uma vida, da sociedade, que elas vão trazer alguma coisa, algum fundo moral ou religioso. E Jesus, ele pregava muito em parábolas. Agora, tem uma coisa interessante, que quando Jesus começa a falar aqui, que ele foi para a praia, no capítulo 12, acontece que ele está num sábado, ele está pregando na sinagoga, e ele cura, num sábado, um homem que tinha uma mão ressequida. Então, aqueles sacerdotes, os judeus, se juntam com os herodianos, para quê? Para matarem a Cristo. E isso começou dizendo o seguinte: você não pode mais ficar pregando aqui para nós. E olha que lindo. Jesus nos mostra que
que o evangelho vai em todos os lugares. Ele vai para a praia. Ele vai pregar lá na praia. E a multidão é toda acolhida por ele. Então o evangelho, ele não é algo geográfico aqui dentro. O evangelho, ele tem que ser pregado e ele vai ser aceito em todos os lugares. E Jesus faz o quê? Do barco, púlpito. E daquela multidão ali na praia, a sinagoga. E ele continua ensinando. E quando Jesus começa a ensinar a multidões, ele vai falar em parábolas. Ele usa bastante esse recurso. Quando Jesus vai falar aos discípulos sobre humildade, olha como ele usa a forma simbólica. Ele colocava uma criança no colo. Ali já estava ensinando o que era a humildade. Quando Jesus fala com o povo que a igreja, nós, dentro e fora da igreja, nós somos a luz que o mundo conhece, ele vai usar dizendo que a igreja ela é o sal e a luz da terra. Entende que é isso que a parábola faz? Ela ensina algo precioso de uma forma que as pessoas entendem. Só que ali já era uma forma que Jesus, ele fazia um funilamento da multidão. Porque Jesus sabia que boa parte daquela multidão não estava indo por causa da palavra. Eles estavam buscando a Jesus por outros interesses. E é isso que nós vamos aprender aqui. E Jesus nunca se admirou com multidões. Ele mostra para nós que são poucos aqueles que entendem o que ele fala e recebem o que ele diz. Quando ele diz que as pessoas não vão entender, irmãos, não tem nada a ver com ensino, com a profundidade que a pessoa tem, com a cultura que a pessoa tem, com o estudo que a pessoa tem. Não. A Bíblia é um livro espiritual. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Aqueles que não entendiam é porque eles não estavam abertos para ouvir o Evangelho. Então não tem nada a ver com cultura. Primeira coisa que a gente já tem que desconstruir. Não tem nada a ver. A Bíblia, por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, é importante orarmos ao Espírito Santo, porque ele é o autor da Bíblia, ninguém melhor para nos ensinar. E é ele que nos ensina. Amém? Essa parábola do semeador, ela é uma porta, assim, vou dizer, de entrada para as outras parábolas. E quando Jesus começa a falar e ensinar sobre essa parábola, nós vamos ver aqui que até os próprios discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Não conseguiram entender. Só que à medida que você não entende essa parábola do semeador, é difícil da gente conseguir compreender as outras parábolas. Porque ela é assim uma interpretação das outras. Através dela a gente vai conseguir entender o ministério de Jesus. E aqui Jesus vai falar sobre 4 tipos de solo. Ele vai falar do solo. Solo é coração. O que Jesus fazia com as parábolas e as histórias? Ele usava uma linguagem que aquelas pessoas iam entender. Então, a maior parte ali eram agricultores. Então, quando você ilustra com algo que é comum da pessoa, ela entende com mais facilidade a mensagem que ele estava passando. E aí ele vai falar que existem 4 tipos de solo. Ou seja, 4 tipos de coração. Coração ou a reação que cada um tem quando ouve o Evangelho. Então, nós vamos ver que tem gente que é de um solo impermeável. Que esses daí é o da beira da estrada. É um solo que ele é muito duro, então a semente não entra. Mas vai ter gente que
quando escuta a palavra, a resposta dela é imediata ao evangelho. Ela abraça aquilo com alegria, né? Ela fica ali feliz. E aquele ali não tem profundidade, porque foi uma coisa muito superficial. Então, quando vem as angústias, quando vem os problemas, ela não suporta, porque ela não teve raiz. Esse é o solo rochoso. Mas ele vai falar também de um solo de espinhos. Porque vão ter pessoas que elas recebem o evangelho, elas começam a crescer e a florar, só que elas estão envolvidas com tantas outras coisas, que aquilo que é mais importante para ela vai fazer a diferença na vida dela. Então a palavra que foi plantada, ela vai morrer. E tem um solo, que esse aí é o solo bom, que são as pessoas que elas estão abertas a receber o evangelho. Agora repara uma coisa importante. 4 tipos de solo. 4. Só um é o fértil. Só um. Então, aqui, esse texto já nos ensina que daqui de todos que nós estamos aqui, pela proporção que Jesus nos ensina, só 20% ouvem a palavra de Deus e entendem. Prova disso, vamos aqui no versículo 9, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, esse hebraísmo que Jesus usa frequentemente é uma expressão proverbial que eles usavam naqueles dias, que diz assim: preste atenção, porque o que está sendo dito é importante. Nós vamos ver essa expressão lá nas cartas no Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas, às 7 igrejas. As 3 primeiras ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nas 4 últimas igrejas, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que ele está ensinando aqui? Que entendem o evangelho aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. O homem, ele escuta naturalmente. Nós temos a nossa audição, porém a audição espiritual, ela só vem pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele usava parábolas, para que uns ouvindo não iam entender, mas outros iam ouvir e iam aceitar. Porque muitos ali estavam travados contra o evangelho, eles não iam receber. Então, dada essa introdução, nós vamos agora começar a entender o que Jesus está nos ensinando, porque essa parábola do semeador, ela nos ajuda a entender todas as outras que Jesus ensinou. Amém, irmãos? Amém. Então, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja, que o Espírito Santo esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, para que a gente comece a entender o que Jesus nos ensina e requer de cada um de nós. Então, o primeiro, vamos aqui. O primeiro vai ser à beira do caminho. É um coração endurecido. O que é uma beira de caminho, irmãos? Vamos entender. Às vezes você está numa trilha ou em alguma coisa que você joga uma semente e várias pessoas ficam passando ali. O que acontece? A terra não vai ficando dura? Ela vai compactando. Cada vez que as pessoas passam, a terra vai endurecendo. E o que isso aqui significa? São pessoas que elas sempre estão ouvindo e preocupadas com a agitação do passar, do mundo, do que está acontecendo, das novidades. E nisso, aquela semente que foi plantada ali, ela vai sendo pisada, ela vai perdendo todas as vitaminas, tudo o que ela precisa, e ela começa a morrer. E quantos de nós
não estamos vivendo desse jeito? Quantos de nós, meus irmãos, não estamos deixando que a rotina, porque essa semente na beira da estrada, ela torna o homem insensível. Como, Liliane? Orgulhosos das suas rotinas, orgulhosos até dos seus pecados, porque hoje tem muito isso. Mas quantos de nós travamos uma rotina na nossa vida e a gente segue aquele padrão, aquela rotina. Você vai levantar, você vai fazer isso, tudo numa rotina. E tudo que tira a gente dessa zona de conforto é algo que nós temos dificuldade em fazer. Essas pessoas, elas são muito suscetíveis a ouvir e ser influenciadas por pessoas e por outros ensinamentos. Porque ela está mais preocupada com a agitação, com as novidades do que está passando. E ela não está entendendo que ela nunca vai crescer, ela não vai conseguir vingar, porque cada vez ela dá um ouvido para alguém diferente. Vamos trazer isso para nossos dias atuais? Quantas novidades acontecem? E nós saímos da palavra e nós vamos, não, porque esse movimento aqui está dando certo, esse movimento está dando certo. Isso é estar à beira do caminho, irmãos. Isso é estar dando ouvidos a coisas do mundo. E essas sementes, elas não vão vingar. Elas até crescem, permanecem por um tempo, mas elas não chegam a vingar. Então a gente precisa saber em quem nós cremos, irmãos. Vamos parar de ficar dando ouvidos a tantas novidades, a tantas coisas, que elas não vêm de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus aqui está nos ensinando. E nós vamos entender qual é o tipo de solo que está o meu e o seu coração. Quantos de nós, nessa parábola, nós vamos ver que estamos aqui enganados. Nos enganando. Achando que estamos trilhando um bom caminho, mas nós estamos ouvindo outros. Não tem pessoas que vai lá na missa, vai no culto, aí vai no culto do espírita, onde tem, que eles até falam assim, vai ajudar, eu estou indo. Irmão, tem muito crente que faz isso, viu? Vai em todos os lugares. Ou fica, se estou doente, eu vou em tal lugar para fulano orar por mim. Isso é aí a gente ficar dando ouvidos. Você tem que saber em quem a sua fé é plantada. E o que eu vou falar aqui é uma coisa assim, difícil de ouvir, mas é uma coisa que vem no meu coração. Se estamos doentes, é um decreto de morte, Deus pode reverter? Eu creio que pode. Mas tem uma coisa, se for para o Senhor reverter, as pessoas vão ver a glória do Senhor em mim. Agora, se o Senhor não me curar, eu vou ver a glória do Senhor. Entendeu essa diferença que a gente precisa ter no nosso coração? Que as coisas não são como nós queremos. E você ficar dando ouvido. E essas são as pessoas da beira do caminho. É esse solo que está duro, endurecido. E aí é mais difícil do evangelho entrar. Primeiro ponto. Ele não compreende, como nós estamos conversando aqui. E o segundo, a semente ela é logo roubada por Satanás. Para quê? Para que ela não creia e não entenda o que ela ouviu. Então, quantos de nós ouvimos sermões, domingo após domingo, mas nós não entendemos o que está sendo falado, irmãos. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, ela gera transformação. Não tem como não transformar. Não existe isso. Ela vai gerar transformação. Você vai sair daqui confrontado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqueles sermões que muitas vezes nos animam, né, nos deixam felizes, eles não incomodam Satanás, nem um pouquinho. Mas um sermão que traz confronto, que pisa na semente, que pisa no ego,
que faz com que você veja que você não é nada, para que Deus seja tudo em você, essa pregação, Satanás corre para arrancar logo a raiz. Porque ele sabe que esse tipo de confronto vai gerar, através do Espírito Santo, mudança na sua vida. Então o Evangelho, ele não está aqui para afagar os nossos ouvidos. Ele está aqui para nos confrontar. E aquela semente da beira do caminho, ela não consegue entender isso. Por quê? Porque Satanás vai logo lá e rouba. E aí você vai, como vento, para todo lugar que sopra, essa semente aí é levada. Essa é o primeiro solo. É o primeiro coração. Aquele coração que ele recebe, mas ele não... Recebe não, perdão. É aquele que ouve, mas ele não compreende. Então não chega ao coração. Você vai sair dessa porta fazendo tudo que você estava fazendo. É isso. Você já esqueceu. Você não compreendeu a palavra. Esse é o primeiro solo. Mas o Senhor começa e continua falando agora sobre o segundo solo. Que são a reação das pessoas. Vamos ler aqui, vamos na palavra, né? Eu gosto muito de usar a palavra para a gente ir direto nela. No versículo 5, ele vai dizer: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A semente cai nesse lugar cheio de pedra. Vamos pensar aqui num solo. Existem solos que eles, embaixo, eles são cheios de pedregulhozinhos misturado com a terra. É mais ou menos esse solo aqui, para a gente ter uma compreensão. A semente caiu ali. Então, ela não consegue, porque nas rochas ela vai ser só superficial. A raiz dela vai até um determinado ponto. Não consegue se aprofundar. Aí ela, rapidamente, ela fica exuberante. Não tem umas plantinhas que a gente planta, às vezes, até no raso ali da terra, e rapidinho ela flore? Só que logo também ela morre. Porque ela não tem profundidade. No solo rochoso, essa semente, ela tem um início muito bom, muito lindo, mas logo ela morre. Quem são esses corações? De que coração Jesus está falando aqui? São aquelas pessoas, irmãs, que quando o evangelho é falado, elas logo se emocionam. Logo elas levantam a mão. Elas aceitam Jesus. Só que aquilo é baseado na emoção. Não na reflexão. Não no entendimento. São aquelas pessoas que vêm por conta da novidade. É uma coisa que agora é moda ser cristão, né? Agora é moda andar com crucifixo aqui. Ela vai por adesão, não por conversão. Então, o que acontece nesse solo? Ela não tem raiz. Quando o sol vem, e aí a gente pode entender o que o sol, os nossos problemas, as nossas angústias, que todos nós temos, ela não tem raiz para ir buscar o alimento lá embaixo. Porque como são as árvores? Não é isso que elas fazem? As raízes, elas vão se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e às vezes na maior seca que tem, elas não morrem. Nós passamos por uma seca agora. Quantas árvores a gente viu que não morreram? Porque as raízes dela vão lá embaixo buscar a umidade. Só que essas raízes, essas sementes que estão nas rochas, nas pedras, elas não têm profundidade. Então logo elas morrem. Ou seja, rápido, elas entram na casa de Deus, mas rápido ainda elas saem. Porque as coisas foram superficiais. E hoje, a igreja, irmãos,
ela está cheia de superficialidade. Tem muitas pessoas, e eu falo isso com muita tristeza no coração, que estão brincando de ser cristão. Brincam de ser cristão. Não são. E pensam que estão no lugar certo, porque vêm para a igreja. Mas é superficial. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas não têm mudança. Sabe um exemplo disso? Hoje em dia nós temos igrejas que estão abarrotadas de pessoas. Mas essas pessoas, elas estão lá sem base alguma. Elas estão indo porque ofereceram para ela um evangelho que vai resolver os problemas dela de imediato. Um evangelho em que você vai ter prosperidade, em que você vai ter saúde, em que sua vida, você não vai ter problemas. Quando a Bíblia fala muito sobre angústia, deixa eu ensinar aqui uma coisa para vocês. A angústia é algo que vem interno, todos nós vamos ter, todos nós temos. Todos nós temos. E a perseguição, quando a Bíblia fala, são coisas que vêm externamente, todos nós também vamos ter. Todos. Agora, se nós não temos raízes para passar, irmãos, nós somos como essas sementes. Logo, quando vier os problemas, você vai falar assim, esse não foi o evangelho que eu aceitei. O evangelho que me falaram era um evangelho que a minha vida ia ser completamente diferente. Esse evangelho eu não quero. É por isso que costuma-se dizer, e eu acho que isso ilustra muito bem, que as portas dos fundos das igrejas são maiores do que da entrada. E é por isso que sai muita gente, entra muita gente e sai muita gente, entra muita gente e sai muita gente. Sabe por quê? Porque não houve conversão. É superficial. A base que entregaram para ela não foi o evangelho, não foi o Cristo, Filho de Deus. Não foi o Cristo, o Messias. Não foi o Jesus bíblico. Foi um Jesus que eles criaram. Sabe uma prova disso? Jesus nos fala e nos adverte que no final dos tempos muitos virão no nome dele dizendo Cristo está aqui e que vocês, se você estiver na cidade, estiver no campo, não volte para a cidade. O Senhor não falou isso para nós? Que a gente ficasse atento, porque muitos iriam chegar dizendo que são Cristo. Mas na nossa mente humana, a gente acha que sempre vai ser uma pessoa física. Também vai ser. Só que ele também está se referindo a falsos ensinos, irmãos. A falsos ensinos. Porque quando eu vou numa igreja onde estão pregando um Cristo que não disse nada do que o Evangelho disse, é um Cristo que eles criaram. Não é um Cristo bíblico. Não é. O nosso Senhor, ele disse que o reino dele não era desse mundo. Ele, quando orou ao Pai, ele não pediu que tirasse a gente do mundo, mas que nos livrasse do mal. Ele disse que assim como ele foi perseguido, os discípulos dele e os seguidores também serão. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Viu como é diferente do Cristo que estão falando por aí em muitos lugares? E é por isso que nós temos tantas pessoas desviadas, irmãos. Porque quando elas se deparam com a realidade, elas são como essas sementes aqui, que não têm as raízes profundas. Então logo elas se escandalizam com aquilo. E é quando a gente ouve às vezes uma pessoa falar assim, esse Deus que você está falando aí não é o meu Deus é amor. Todos nós vamos ser salvos, Deus é amor, Deus perdoa todos nós. Mas não prega arrependimento. Não prega o que é sair do pecado para viver numa santidade, que Deus exige isso dos seus seguidores. Viu como não é o Jesus da Bíblia? Então vamos desconstruir um pouquinho essa coisa de que quando Jesus falou, é porque ali vai ter uma pessoa, a gente já remete às vezes para o anticristo também, mas o fundo, o sentido aqui são falsos ensinos.
E essas pessoas, essas sementes aqui, elas são muito levadas pelo falso ensino. Hoje, na escola dominical, nós estamos estudando Efésios, e a gente estava vendo umas coisas muito importantes que Paulo nos ensina sobre isso, de que a oração que a igreja tem que fazer, e o que nos dá uma base de uma raiz profunda, é sabermos orar. E ao invés de muitas vezes falarmos, Senhor, por que eu estou passando por determinadas coisas? Por que eu estou tão enfermo, Senhor? Por que eu estou nesse problema financeiro tão grande? Eu não aceito essa situação. Deus me tira disso. Paulo orava assim, Senhor, que a igreja viva mais de Ti. Que a igreja tenha poder para passar pelos problemas sem renegar a sua fé. Porque a fé, nos ensinaram muito, em muitos lugares errado, a fé não vai nos livrar dos problemas. A fé, ela vai nos capacitar a passar pelos problemas sólidos em Cristo. Isso é a fé, meus irmãos. Viu como está uma coisa muito distorcida? Aí se criam crentes, cristãos, que qualquer coisa eles estão escandalizados. Qualquer coisa eles saem. Mas que vida é essa que eu estou tendo aqui? Deus não gosta mais de mim. Se revoltam contra Deus porque deram ouvido a um Cristo falso. Um Cristo que não é o bíblico. Essas pessoas aqui, elas choram, elas se emocionam. Não tem nenhum problema a gente chorar na presença de Deus e se emocionar na presença de Deus. Mas, irmãos, Deus requer de nós culto racional. O que é o culto racional? É a minha vida inteira, ela é um culto para Deus. Então, eu vou me emocionar, mas eu também vou saber o que implica ser um cristão. E que a perseguição e o sofrimento fazem parte, sim, de um cristianismo. E sabe por quê? Porque é assim que Deus testa a sua fé e a minha. A nossa fé ela é provada. Olha só como isso faz sentido. Quando a gente está tudo bem na nossa vida, primeiro que quando está tudo muito bem na nossa vida, irmão, vamos orar, porque a gente não está atrapalhando o diabo. Bota o joelho no chão, que tem alguma coisa aí que está errada. Mas quando tá, sabe, a gente passa, né, uns momentos assim que é bem tranquilinho e tal, aquela coisa. Nem para a igreja você quer vir. Agora, deixa eu dar um problema, irmão. Acontecer um problema com você se 6 horas da manhã você não está aqui na igreja orando com todo mundo. É ou não é? É desse jeito, irmão. Mas aí Paulo também, ele nos ensina que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por conta disso. Porque quando nós estamos fracos, nós buscamos mais a Deus. Só que quando a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sabe que nós dependemos dele, que nós não somos nada. E nós já somos fracos por natureza. Então, todos os dias você vai buscar a Deus. Por isso que essa coisa de super crente não é o que a Bíblia nos ensina. Tem alguma coisa aí que não fecha. Esse, então, foi o segundo solo rochoso. Vamos agora para um terceiro. E esse é muito comum. Aliás, todos eles são, irmãos. Vamos aqui no 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Esse aqui, talvez, seja o solo que a gente mais... temos afinidade, se pode dizer assim, mas estamos. O que é o solo de espinhos? É o coração ocupado. Então, vamos voltar. À beira do caminho é o coração endurecido. Porque ela presta mais atenção na agitação no mundo, nas novidades, nas coisas que o mundo está trazendo. O rochoso é aquele que você aceita Jesus lá na hora, aquela coisa emotiva no coração, mas você não tem raízes. Então, quando você começa a se deparar com o que é o evangelho, normalmente esfria a fé e a semente morre. E agora nós vamos para o espinhos, que é o coração ocupado.
esse terreno, a Bíblia vai falar que ele tem boa aparência. Você olha para ele assim, você fala, nossa, esse terreno foi todo arado. Foi arado, vamos botar semente. Só que lá, mais profundo, as raízes das ervas daninhas não foram arrancadas. Ou seja, o meu ego e o seu estão lá embaixo. Entendeu? Você olha, você fala, aqui vai frutificar. Mas aí o que acontece? A semente é lançada. E Jesus ensina o quê? Lança, o semeador vai lançar ali. E aquelas pessoas vão receber o evangelho. Elas vão com alegria receber o evangelho. Quantas vezes nós temos na igreja, ou a gente prega o evangelho para alguém, e a pessoa ali, né, já é tomada ali com aquilo. Só que o que acontece com essa semente? Ela começa a crescer e a germinar. Só que quando ela começa a germinar, as ervas daninhas que estão bem ali embaixo, cresce junto. Então, quando ela começa a crescer, todos aqueles espinhos, todas aquelas coisas que são importantes para mim, começam a crescer juntos. Mas eles crescem mais. Sabe por quê? Porque a raiz da semente que jogou, ela é mais rasa. Mas a semente da erva daninha, ela está mais profunda. Então, ela começa a pegar todo o alimento que foi colocado ali. Toda a água. E aí, aquela semente ouviu a palavra de Deus. Mas aí, quando vem o sol, a exposição das coisas, o espinho cresceu mais. E a planta precisa do sol para se alimentar. E aí, essas ervas daninhas, cresceram e cobriram a semente. Cobriram a palavra de Deus. Aí, como a semente não tem alimento suficiente, ela fica ali tentando vingar, mas ela morre por falta de alimento, porque ela deixou que os espinhos, a ocupação do mundo, fosse maior do que a palavra de Deus na vida dela. E aí, o que Jesus nos ensina aqui? A ocupação do mundo, meus irmãos. Todos nós temos. Todos nós temos. E é lícito. É lícito a gente querer uma boa casa, é lícito a gente querer um bom trabalho. Isso tudo são coisas lícitas e bênçãos na nossa vida. Mas eles não são essencial. Porque o emprego você perde, a casa você vai vender. Mas a palavra de Deus você vai levar para a eternidade. Ela vai te levar para uma eternidade, não para as coisas temporais. E essa semente aqui dos espinhos, ela é exatamente, você está na igreja, se isso não acontece. Você está na igreja, mas as coisas, a glória do mundo, a posição social, tenho que ter uma boa posição social através do dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos. Deus olha o nosso ser, mas o mundo ele olha o nosso ter. E olha que interessante, o ser, ele é para sempre, mas o ter é temporário. Hoje eu tenho isso, amanhã eu posso não ter. Então o mundo vai cobrar de você isso. Ele analisa você pelo que você tem, não pelo que você é aqui. E você começa a deixar que isso tome o lugar de Deus. Lembra que não podemos servir a dois senhores? Quem é o Senhor aí que vai conseguir fazer com que essa semente levante? O mundo. E aí essa semente vai morrer, irmãos. Ela pode ainda durar durante muito tempo. E aí nós vemos isso em crentes que domingo após domingo estão na igreja, mas não mudam a sua atitude. Não muda, não tem transformação. Não estão compreendendo a palavra do Senhor. O mundo ainda fala mais alto. As pessoas gostam muito de falar sobre Jó e trazer o exemplo de Jó.
Mas deixa eu te falar, Jó perdeu tudo que ele tinha, inclusive a saúde e os filhos. Tudo. Ah, mas Deus, aí se pegam muito nisso. Ah, mas Deus restituiu tudo em dobro. Por causa do coração de Jó, porque Deus sabia que Jó não estava preocupado com as coisas materiais, nem com a saúde dele, nem com família, nem com nada, era com Deus. Então Deus podia dar o que fosse, que o coração dele estava em Deus. Mas não ensinam isso de Jó. É nossa. Pula logo para a última parte, mas Deus restaurou lá em dobro, por causa do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o Jó fala assim, a maior riqueza que ele entendeu foi, eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço face a face. Era a riqueza que Jó precisava. Por isso Deus restituiu para Jó. Mas essa semente que está nesse solo espinhoso, o coração dela está na riqueza. E muitas vezes, irmãos, eu falo isso aqui sem dúvida alguma. Muitos de nós, o Senhor retém a bênção, porque sabe que se você tiver aquilo que você pede para Deus, a primeira coisa que você faz é abandonar o Senhor. O seu coração não está em Deus. O seu coração está no mundo. Então, fatalmente, esses cuidados do mundo vão fazer com que você não cresça. Você vai ser aquele crente que pode ficar aqui a vida toda. Vai ser aquele crente que dá trabalho, porque tem uns crentes que estão, anos e anos, eles estão sempre em trabalho. Dá trabalho e vai para outra igreja, dá trabalho na outra igreja, dá trabalho na outra igreja, porque ele não tem raiz. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Os três primeiros solos, foi um solo infrutífero. Nenhum deles frutificou. Mesmo o rochoso e o espinhoso, que a plantinha saiu, ficou aquela, sabe aquela plantinha assim, mirradinha? Mirradinha, que está sempre assim? Eles não frutificaram. E aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não está procurando belezas aparentes. Ele quer fruto. Um servo do Senhor frutifica. Então, viu como esses três solos são três tipos de pessoas que respondem de forma diferente à pregação do Evangelho? Viu como esse último solo superficial, muitos de nós falamos que cremos em Deus, que estamos com Deus, mas é como se fosse Deus para nós é uma névoa assim. Ele vem quando nós precisamos e depois se dissipa. Esse é o solo espinhoso. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vocês qual é o solo que o coração de vocês estão. E agora nós vamos aqui para o último. A terra boa. A terra boa. Esse solo é fofo. Diferente daquele solo endurecido da beira do caminho. Esse solo, ele é profundo. Diferente daquela semente que está na rocha. E esse solo não está infestado de pragas, como dos espinhos. Ele é um solo que está preparado. E o que é isso, irmã Liliane, de ser preparado? O que é o Evangelho, irmãos? É você ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Entender veio para o meu coração. E praticar. Porque não existe ser servo de Deus se você não pratica o que você aprende. Aí você fala, mas Liliane, todo domingo está aqui. Quantas vezes a gente já não ouviu essa parábola do semeador? Mas a gente não entendeu que a gente pode estar no solo errado. Por que nós não estamos frutificando? Nós não praticamos. A Bíblia fala que você deve amar, mas você não ama. Ah, mas eu amo a minha família. Ah, mas Jesus falou que mesmo a gente sendo mal, a gente ama os nossos filhos e dá boas coisas para eles. O negócio aqui do cristão é amar quem não ama a gente. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não perdoo. Então você não está no solo de um coração frutífero. Você vai estar em algum dos outros três solos. Não está frutificando. Porque o fruto começa com a
semente. Você não pode frutificar e evangelizar e levar um evangelho se você não é uma planta saudável. Se você não é um servo que teme a Deus. Como que você vai mostrar para os outros um Deus que eles olham para você e veem você uma pessoa derrotada? Que você fala que tem fé em Deus, mas a sua vida está sempre na reclamação. Percebe que não combina com esse solo que Jesus está falando? Que aqui Jesus está falando que esses são os verdadeiros crentes. São aqueles que ouvem e praticam a palavra. Irmãos, a Bíblia não é o tanto que você conhece dela. É o quanto você pratica dela. É o quanto você obedece o que ela manda. Deus é soberano. Ele manda a gente obedecer. Nós não temos que questionar os desígnios de Deus. Se é para amar o inimigo, é para amar o inimigo porque Deus nos ama, apesar que outrora nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia não diz isso? E a gente não consegue fazer isso. Então, essa é a frutificação que a Bíblia diz que nós estamos tendo. Começa na minha vida. Eu estou na igreja há tantos anos, mas eu não tive nenhuma mudança. Eu não tenho amor, eu não tenho compaixão. Eu não tenho respeito pelas pessoas. Eu acho que eu sou melhor do que os meus irmãos. Certamente essa semente não está aqui, ó, na terra boa. Mas está dentro da igreja. Lembra que aqui ela sai e ela cresce junto com os espinhos e as ervas daninhas? Jesus não fala sobre o trigo e o joio? Cresce junto. Nós temos que ter o discernimento espiritual de onde é que nós estamos. A marca de uma pessoa que tem a Deus, olha como isso é interessante, é a perseverança. Sabe como que a gente conhece um cristão? Não é pela espiritualidade que você externa, é pela perseverança que você tem na sua fé. Anos e muitas vezes o mesmo problema, e você está passando pelas coisas, mas você está firme com o Senhor. Porque você vive o fruto do Espírito Santo. Se conhece um cristão pelo fruto do Espírito Santo, não é pelos dons. Dons Deus dá e usa quem Ele quer. Ele usou uma jumenta. Ele usa qualquer pessoa. Mas o fruto do Espírito Santo só tem aqueles que são cristãos. Né? Então a gente tem que ter os frutos. Viver o fruto, é isso que Jesus está falando. Tem que frutificar. Cadê a nossa mansidão? Cadê o nosso domínio próprio? Cadê a nossa bondade? Cadê a nossa misericórdia com aquele que pecou? A gente não peca, mas a gente é tão ávido de pegar uma pedra e jogar na cabeça do irmão? Isso é o fruto do Espírito, irmãos. Ou nós estamos vivendo essa sementezinha aqui, ó, do coração frutífero, é o que distingue ela das outras. Ela vive o fruto do Espírito Santo, ela frutifica. E sabe uma coisa linda no Evangelho? Porque Jesus vai falar assim agora, no final aqui, que ele, outra, enfim, caiu na boa terra, estou no versículo 8, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe o que isso significa? Gente, o Evangelho é maravilhoso. Ai, olha a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Jesus está dizendo aqui, todo mundo, quem está aqui nesse coração frutífero, é todo mundo crente, amém? Ele está colocando. Mas ele fala assim também, não vão frutificar tudo igual. Um vai frutificar 30, o outro 60 e o outro é 100. Sabe por quê? Porque para Deus nós somos singulares. Eu não vou dar o mesmo fruto que o meu irmão. Não vou. Sabe por quê? Porque é uma realidade. Nem todos nós temos o mesmo grau de unção. Nem todos nós temos o mesmo grau de comprometimento com a palavra de Deus. Porque muitas vezes falam, o crente tem que ter cheio da unção, tem que ser cheio da unção.
Mas uma coisa é você ter a unção, outra coisa é você viver pelo Espírito Santo e ser controlado por ele. São duas coisas diferentes. Então, como é que você pede para ter unção, mas você não deixa que o Espírito Santo controle as coisas que você está fazendo? Você sempre põe a sua mão e fala, não, Senhor, isso aqui vai ser do meu jeito. Então, um vai frutificar 100, é o ministério daquele irmão. Tem a ver com os ministérios, mas perceba que todos frutificam. O de 30 frutifica, o de 60 frutifica e o de 100 frutifica. A forma de que nós temos os nossos ministérios é uma, mas frutificar, cada um de nós temos que frutificar. Não é lindo isso? É isso que Jesus está aqui, ele está mostrando isso. Vocês são diferentes. Então não se compare ao outro irmão. Faça o bem e com excelência o ministério que Deus colocou na sua mão. Porque ele vai cobrar isso de você. Não é o que o outro está fazendo. Agora observe, irmãos, para a gente finalizar. Observe aqui que o semeador, ele está semeando a palavra de Deus. Por que que muitos crentes não conseguem frutificar? Porque eles estão indo para lugares onde a semeadura não está sendo a palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Existe uma diferença em quem prega palavras de Deus, daquele que semeia a palavra de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas que semeiam palavras. Mas isso o diabo também fez. Ele semeou palavras de Deus para tentar Jesus. E ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Liliane, o que é palavras de Deus? Você pega alguma coisa aqui fora de contexto e aplica aquilo que você quiser. Desvirtua, meu irmão, você completamente do Evangelho de Deus. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Pega só esse versículo e fala que você tem que ter tudo, Deus tem que te dar tudo. E o que Paulo está falando? Que ele passou fome, sede, ficou doente. Mas ele não deixou a fé, porque tudo ele pode naquele que fortalece. Viu que a diferença perversa do inimigo das nossas almas? Palavras de Deus. Nós temos que ser astutos nisso. A pessoa está pregando a palavra de Deus ou palavras de Deus. Sabe por quê? Deus não tem compromisso nenhum com a pregação do pregador aqui. Ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso que ficar em cima dessas celebridades gospel, que fulano prega muito, fulano leva a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com o que ele está falando. Porque na grande maioria ele está falando palavras dele. Dele. E Deus só tem compromisso com a palavra do Senhor, que é essa aqui. Que é essa aqui. Nós não podemos enfeitar, nós não temos permissão para enfeitar o Evangelho. Nós não temos permissão para deixar ele mais bonitinho e mais agradável para os outros. Nós não temos essa permissão. E hoje em dia o que se fala muito são palavras de Deus. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Por isso que eu sempre vou falar. Eu sei que às vezes a irmã Liliane é muito chata. Mas eu sempre vou falar, olha, versículos fora de contexto é um pretexto para a heresia. Nós somos bereanos. Vamos estar confrontando o que as pessoas estão nos ensinando, para que a gente não esteja sendo levado por falso Cristo, por um Cristo que foi construído pelos homens. Então, concluindo, 3 coisinhas. Não devemos subestimar as forças do maligno, porque quando a semente é lançada, o inimigo ele vai. Os grandes inimigos do cristão, o diabo
a carne e ele mesmo. São os 3 grandes inimigos que nós temos. Não vamos superestimar as pessoas que logo vêm para a igreja e aí elas começam a trabalhar na igreja, aquela coisa toda, porque nós não sabemos se houve uma conversão. Por isso que nós vemos tantas pessoas no início aqui da igreja e depois essas pessoas simplesmente somem. Porque a semente dela está em algum daqueles solos que não são frutíferos. E nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Só a palavra transforma. Só a palavra tem o poder de que a gente possa enxergar o que é a santidade, o amor e a bondade do nosso Deus. Essa palavra não é a palavra de homem. O poder não está no pregador. O poder não está em quem está aqui em cima falando. O poder está na palavra de Deus. Está nessa palavra, irmãos. Agora, lembre-se de uma coisa. Hoje nós aprendemos, Jesus aqui nos ensinando, nós como sementes. Onde é que nós estamos? Mas lembre-se que nós também somos semeadores. Só que isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu peço à igreja que fique de pé. Que coloque a mão no seu coração, irmão, nesse momento. Eu te convido a analisar você e Deus aí. Que o Espírito Santo fale para você qual é o solo que você está. Porque eu tenho uma coisa muito boa para te falar. Jesus Cristo é o agricultor supremo. E mesmo que a sua semente esteja num solo à beira do caminho, ou esteja num solo de espinhos, ou num solo de pedras, Jesus pode tirar essa semente e colocar ali numa terra fértil, para que você frutifique. Senhor meu Deus, obrigada, meu Pai, por este momento sublime diante de Ti, Pai. Por esse alimento, por esse banquete, Senhor amado, que nós como Teu povo, Senhor, estamos nos alimentando de Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, ao coração de cada um dos meus irmãos nesse momento, Pai. Qual é o solo em que ele está plantado? Pai, pela Tua misericórdia, se os meus irmãos estão naquele solo, Senhor amado, superficial, naquele solo que não tem profundidade, Pai, pelo Teu amor, que o Espírito Santo venha tirar aquela muda dali, Senhor, e transportar para o reino da Tua luz. Pai, nada para Ti é impossível. Mas abre o coração do Teu povo para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nós, meu Pai. Não nos deixa ser enganados, Senhor, por falsos enganos, falsos ensinos, falsas promessas que não vêm de Ti, meu Pai. Mas que o Teu povo seja firmado e plantado num céu fértil, Senhor, para que nós possamos frutificar nesse solo frutífero que o Senhor disse que nós seremos, e que cada um, Senhor, frutifique como o Senhor determinou na sua vida, e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.